Vamos para a correção de mais um de nossos simulados, o simulado número 05. Tenha o seu simulado e a sua caneta na mão para nós podermos corrigir. Pergunta número 1. A velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido onde não há sinalização é... Letra A, que a resposta certa é 80 km por hora, né? Se não tem sinalização nenhuma, o máximo que você pode andar é a 80 km por hora, se não houver sinalização, né? Mas isso vai depender das condições da via também, né? Tome muito cuidado, se for uma via que for muito sinuosa, muitas curvas, se ela não for pavimentada, ou seja, for uma estrada de terra, então com certeza você vai ter que desenvolver uma velocidade menor. Então, tudo vai depender da condição da via também. Número 2. Estacionar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos pedestres, é uma infração de que natureza? Letra C, de casa. Infração de natureza grave. Tem aí a situação para mostrar, ó, tá vendo? Ó, a menos de 5 metros, em cima do cruzamento, atrapalhando a visão. Então isso aí não pode, é proibido. Tá ok? Pergunta de número 3. A placa de advertência A16 indica que... Letra C, de casa, que é a resposta certa. Logo à frente há um cruzamento com uma linha de bonde, né? Tem a placa aí para ilustrar. No dia da prova vai ter a placa desenhada na frente da pergunta também, tá ok? Número 4, pergunta número 4. A placa de advertência A43 indica... Letra C, de casa, que é a resposta certa. A existência de um aeroporto ou campo de pouso nas proximidades da via, podendo haver aviões voando a baixa altura. Placa para poder ilustrar, no dia da prova vai ter a placa desenhada na frente da questão. Número 5, pergunta de número 5. A placa R1, R1 que é de regulamentação, né? A placa R1 determina letra B de bola, que é a resposta certa. Parada obrigatória, a placa de pare, não é? Pergunta número 6. A placa A14 adverte, letra D de dado, que é a resposta certa. Semáforo à frente. Pergunta número 7. É comum observar marcas viárias pintadas sobre a pista de rolamento, como linhas longitudinais, linhas transversais e faixas de pedestres, predominantemente nas cores branca e amarela. Indique a finalidade dessas marcas. Então, a finalidade dessas marcas é fazer o quê? Letra C, de casa, que é a resposta certa. Ordenar fluxos e complementar a sinalização vertical de regulamentação, advertência ou indicação, né? Que são chamadas também de sinalização horizontal, que são as pinturas que são feitas no chão. Olha aí, ó. Essas são os vários tipos de pinturas que nós temos no chão. Linhas, setas, símbolos, não é? A faixa de pedestre, as linhas de divisão de fluxo, as marcas de canalização, não é? Isso tudo são pinturas feitas no chão, ou seja, sinalização horizontal, que é chamado também, pode ser chamado também. Número 8. O condutor deve sinalizar e deslocar o seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão direção para entrar à direita, né? Letra D de dado, que é a resposta certa da número 8. Da número 8 é a letra D de dado, que é a resposta certa. Número 9. É dever de todo condutor de veículo, C de casa, que é a resposta certa, manter a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Então, a distância lateral entre um veículo e outro, né, não pode ser menor do que 1,5 metro, nem entre veículo, nem entre pedestres, né, nem entre ciclistas. Então, lateralmente não pode passar menos de que 1,5 metro de um pedestre, um ciclista ou um outro veículo. Tá ok? E a distância frontal, que é a sua distância do veículo da frente, aí vai depender de alguns fatores, né? Do tipo de via que está circulando, né? Se for via pavimentada, pode ter uma distância um pouquinho menor, mas agora se for estrada de chão, tem que ser maior. Se estiver chovendo, a distância vai ser maior,
não é? Se for à noite, a distância não pode ser muito perto também, não é? Então tem todos esses poréns aí. Número 10, pergunta número 10. É proibido a todo condutor de veículo, dedicado que é a resposta certa, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, que é a ultrapassagem forçada, que é essa situação aí. Tá ok, pessoal? Ó, então, a ultrapassagem forçada, ela é proibida, tá ok? Além do que, das manobras permitidas, das que são permitidas no trânsito, a ultrapassagem é a mais perigosa de todas, tá ok? A ultrapassagem de outro veículo em movimento pela contramão é a mais perigosa de todas. Número 11. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre quando? Letra C de casa, que é a resposta certa. Em qualquer situação. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. No trânsito, a lei é o seguinte, a lei que impera, que rege é o seguinte: os maiores têm que preservar da segurança dos menores. Então, o elemento mais frágil, mais fraco que a gente tem no trânsito é o pedestre, tá ok? Então, você vem desde lá de cima, os caminhões, os grandes caminhões, entendeu? Desde lá de cima, os maiores têm que ir preservando a segurança, dando prioridade, entendeu? Dando a vez para os menores, tá ok? Para os mais frágeis. Pergunta de número 12. O condutor para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Entendeu? Toda vez que for fazer uma ultrapassagem de outro veículo, né, tem que ter visibilidade, tem que ser num local reto, tem que ter espaço, tem que ter tempo, né? Sempre antes de tudo, né? Tem que dar a seta. A primeira coisa que tem que fazer antes de fazer uma ultrapassagem é ligar a seta. É uma para a esquerda para colocar de lado e outra para a direita para voltar para a mão de direção anterior. Tá ok? Então, ó, nós estamos vendo aí um caso de ultrapassagem. Pergunta número 13. Em descida de serra, em declive, o procedimento correto para não forçar os freios e nem aquecê-los em demasia é fazer o quê? É descer com o câmbio engrenado. O que é o câmbio? O câmbio é a marcha, não é? Então, tem descidas de serra que dão 7, 8, 10 quilômetros, 15 quilômetros, não é? Então, se descer o tempo inteiro com o pé no freio, vai superaquecer, depois o freio não vai ter mais eficiência porque vai estar muito quente, então tem que fazer o quê? Tem que usar um procedimento que a gente chama de freio motor, que é quando a gente engrena uma marcha mais baixa, uma marcha mais pesada, terceira, segunda ou até mesmo primeira, tá ok? E aí a gente deixa que o motor dite a velocidade do veículo, ou seja, que ele freie o veículo. Número 14. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a letra D de dado, que é a resposta certa. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra, não é? Então, como eu disse para vocês, a ultrapassagem de outro veículo em movimento pela contramão, ela é permitida, não é? Porque tem a linha amarela que divide mão e contramão. Se ela estiver tracejada, ela está permitindo a ultrapassagem pela contramão. Então, o que acontece? Ela é a mais perigosa que a gente tem no trânsito. Então, toda vez que você for fazer uma ultrapassagem dessa, avalie o risco que você está assumindo para fazer essa ultrapassagem, tá ok? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Número 15, pergunta número 15. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade, ou seja, perca o controle do veículo pelo efeito da aquaplanagem, né, que é quando o veículo plana por cima da água, ele deve reduzir a velocidade de que forma? Letra D de dado, que é a resposta certa. Eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente, tá ok? Então, né,
quando a gente sofre uma aquaplanagem, ou seja, que o pneu perde o contato com o asfalto, né? O que a gente tem que fazer? Em cima da água não tem aderência, então não adianta nem acelerar e nem frear. Então por isso que você tira o pé do acelerador, né? Primeira coisa que vai fazer. Como o veículo está planando por cima da água, são pequenos movimentos, muito pequenininhos, para poder o pneu dar uma mexida, para poder ver se ele ganha aderência com o solo de novo. E aí sim você vai ter o controle do veículo novamente, tá ok? Pergunta número 16. Ao se posicionar atrás de um veículo parado, num semáforo, em um cruzamento, o condutor deverá fazer o quê? Dedidado que é a resposta certa. Para uma distância adequada que permita, se necessário, sair para a direita ou para a esquerda sem fazer o uso da marcha ré. Então, quando for parar no semáforo, for parar atrás de um veículo, talvez até mesmo num congestionamento, nunca para coladinho. Para numa distânciazinha boa, que dê para você sair para um lado ou para o outro, né, sem precisar dar ré. Número 17. Todo condutor, ao efetuar qualquer manobra, deverá se preocupar com o chamado ponto cego de visão. Nos veículos, os pontos cegos, eles encontram-se aonde? Letra D de dado que é a resposta certa. No ângulo de abrangência dos retrovisores laterais e central, né? Ponto cego onde você não pode ver. Então, onde você não pode ver, os espelhos retrovisores tentam te ajudar a ver, tá ok? Né? Aí a gente tem a ilustração aí, né, de alguns pontos cegos, tá ok, pessoal? Pergunta número 18. Ao se deparar com pedestres atravessando a via, o comportamento seguro do condutor deve ser o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Reduzir a velocidade com antecedência e parar o veículo para permitir que os pedestres terminem a travessia, não é? Sempre vai ter que parar e dar preferência ao pedestre. Pergunta de número 19. As causas de acidente de trânsito provocados pelos condutores podem estar relacionados com os aspectos o quê? Dedidado que é a resposta certa. Físicos ou psicológicos, tá ok? Então, problemas físicos, a pessoa está doente, né? A pessoa tem mal de Parkinson, a pessoa quebrou um braço, isso é um problema físico. Problema psicológico, estresse, cansaço, não é? Ansiedade, né? O estado alcoólico, ele afeta os dois lados, tanto o psicológico quanto o físico, né? Então, quando perguntar sobre causas relacionadas aos pedestres que podem causar acidente, então são aspectos físicos ou psicológicos, que é a letra D da nossa pergunta em questão. Número 20. Para acontecer a hidroplanagem dos pneus, basta haver uma combinação de velocidade do veículo com o quê? Nós estamos vendo até na ilustração aí, ó, pista molhada, não é? A hidroplanagem é quando o veículo desliza na pista molhada. Então, para acontecer a hidroplanagem, tem que fazer o quê? Para acontecer a hidroplanagem dos pneus, basta haver uma combinação de alta velocidade do veículo com a pista molhada, que é a letra A, que é a resposta certa. Pergunta número 21. Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá soltar o cinto de segurança apenas. O cinto de segurança, sem movimentar o corpo delas apenas quando, né? Letra D de dado, que é a resposta certa. Só se o cinto de segurança está dificultando a respiração da pessoa. Então, cinto de segurança, cadeirinha, pessoal, capacete, são itens de segurança que foram projetados para manter a coluna do condutor reta, ou da pessoa reta. Então, esses itens de segurança, eles só podem ser retirados se esses itens de segurança estiverem colocando a pessoa em risco de morte, tá ok? Se não, deixa a pessoa do jeito que ela está, porque aquele item de segurança é que está preservando a integridade da coluna da pessoa, tá ok? Pergunta de número 22, desculpa. Pergunta de número 22. Quais os procedimentos que deverão ser adotados ao se prestar socorro em acidente de trânsito? Então, dedidado que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 23.
Em um dia de sol, um pedestre vestido de bermuda e camiseta foi atropelado e está deitado no chão, gemendo de dor nas costas, enquanto aguarda o resgate. A pessoa que socorre deverá fazer o quê? Não tem muita coisa o que se fazer. Letra C de casa que é a resposta certa. Se é um dia de sol, protege a vítima contra o sol, Número 24, pergunta de número 24. Um motoqueiro apresenta um ferimento na região do peito, após sofrer uma queda acidental de sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo, utilizando, se possível, luva de proteção. Tá ok? Então, em caso de sangramento, pessoal, é só pegar gás ou pano limpo e apertar, pressionar, entendeu? Em cima do ferimento. E se você tiver à disposição luvas de borracha, usar luvas de borracha para se proteger. Muito obrigado, você que esteve conosco até agora e até o próximo simulado.